Fala galera, eu me chamo Breno, eu tô aqui na frente da estátua do Moses e eu estou entrando aqui no Mears Park. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, que eu vou gravar na horizontal para ser o vídeo de abertura do canal. Por que eu criei esse canal? Obviamente para falar sobre a Nova Zelândia. E qual é o intuito de fazer isso? Falar sobre a Nova Zelândia para brasileiros. Por quê? Quando eu decidi vir para cá, não foi uma decisão assim de uma hora para outra. Eu pesquisei, eu avaliei quais eram as alternativas que eu tinha para viajar nas férias. E a escolha, obviamente, é porque, primeiro, a geografia daqui é incrível, a geografia daqui é fantástica. Aqui é uma colônia inglesa, então para você fazer intercâmbio também era uma opção legal. Intercâmbio não foi a minha primeira definição de target, qual que seria o melhor lugar para mim logo de cara, porque eu comecei a ver valor para viajar. Eu falei, eu vou entrar de férias e aí eu posso viajar e posso ter uma estadia, né, ao longo de um mês seja interessante. Comecei a ver custo, comecei a ver preço, comecei a ver uma série de coisas, e dentre essas coisas comecei a ver também o custo de cursos de inglês, né? Eu falei, bom, ok, eu falo mais ou menos, não falo muito bem assim, né? Eu até acho estranho, porque eu fui avaliado como intermediário e eu não sei se eu tenho a capacidade. Talvez eu entenda muito mais do que eu esteja apto a falar. Então isso, enquanto alternativa, eu até pensei, acho que um mês talvez seja legal. É uma das coisas que eu vou falar, porque agora eu já estou aqui. Primeiro vamos falar sobre quais eram as minhas expectativas antes. Eu vim mais despretensiosamente. Às vezes eu baixo a câmera para não ficar pegando gente que está passando, que o pessoal pode não curtir muito. Quando eu pensei no Brasil e comecei a ver essa escolha, os lugares, e comecei a ver isso, o intuito inicial era só ter a Nova Zelândia como alternativa de passeio. Aí eu comecei a ver o preço de estadia, né? E comecei a ver que o custo era um custo meio salgado em real, sempre pensando em real. E comecei a avaliar o que eu teria que fazer. Uma das coisas que eu comecei a prestar atenção e descobri meio que sem querer, nesse aspecto foi meio que sem querer, que ao fazer a comparação de preço, que é uma das coisas que eu adoro, né, fazer a comparação e ter a noção exata de quanto custa cada alternativa. A primeira coisa que eu percebi é o seguinte: o custo para você vir sozinho, você se hospedar sozinho, é um, e quando você pega esse custo como um pacote, ele é outro. Aí eu comecei a ver com a agência, óbvio, porque marinheiro de primeira viagem, né, eu nunca tinha saído da América do Sul e nunca tinha saído da minha casa por tanto tempo para fazer uma viagem de um mês, né, de 30 dias fora. Nunca tinha visto isso. Então, assim, qual o primeiro ponto que eu identifiquei? O custo no pacote era muito mais barato eu me hospedar através de um pacote da escola do que eu me hospedar sozinho. Um exemplo de preço, por exemplo, foi para me hospedar no hostel durante os 30 dias, com toda a alimentação por minha conta, eu teria que desembolsar algo em torno de 12 mil reais. 12 mil reais, considerando nessa estadia, sem café da manhã, nada, e compartilhado, banheiro compartilhado e quarto compartilhado. E eu comecei a fazer orçamento de curso. E aí eu descobri que no curso eu consigo ficar num quarto de hotel, eu consigo ter um banheiro só meu, privado, que para mim isso é bastante importante. E o custo de tudo isso foi 13 mil reais, incluindo o preço do curso de 30 dias. Então qual foi a reflexão que eu fiz? Falei assim, bom,
eu não consigo ficar 30 dias viajando, passeando e tal, porque o custo disso vai ser um custo alto. Então eu vou conciliar, né, o útil ao agradável, né, de conhecer aqui a Nova Zelândia, né, de conhecer uma cultura, de ter a possibilidade de viajar e aproveitar para estudar inglês, fazer o intercâmbio. A partir daí eu comecei a ter a percepção de que o intercâmbio estava fazendo parte da minha consulta, que até então era só uma viagem. Então, desde esse momento, eu falei, bom, o intercâmbio agora faz parte, porque ele baixou radicalmente o custo da viagem sozinho. Então, se eu fosse fazer essa viagem sozinho, realmente o custo ia ficar salgado. E eu não ia ter tanta coisa para fazer, porque por mais que você ande, que você explore, eu estou na cidade de Auckland, você explora tudo, aqui tá tudo em dólar, né, cara? Então, assim, tem uma certa limitação do que você consegue fazer aqui na cidade com um baixo custo. Então, me aproveitando dessa possibilidade de estudar, então eu estou estudando sempre na parte da manhã, mesmo eles chamando o curso de curso integral, eu estudo na parte da manhã e no começo da tarde, né? Eu começo a estudar a partir de 10 horas da manhã e encerro às 3 horas da tarde. Considerando esse tempo de estudo, eu tenho bastante tempo livre para caminhar, para conhecer as coisas, e coincidentemente eu vim para cá no feriado de Páscoa. Então, primeira curiosidade daqui, a Páscoa aqui começa na sexta-feira e vai até segunda. Ninguém trabalha, nem na sexta e nem na segunda, e obviamente não tem aula. E não tendo aula, eu também não tinha o que fazer. O que aconteceu? Eu aproveitei o fato da própria escola fornecer viagens curtas, né? Então eu aproveitei e fui conhecer Northland, e isso foi legal. E o mais legal é o entrosamento que você tem, porque obviamente você vai criar vínculos de amizade e isso vai favorecer o seu inglês. Por quê? Você fatalmente vai ter que falar inglês, porque você não vai vir para cá e vai ficar procurando só brasileiro. Eu não achei nenhum brasileiro quando eu cheguei aqui. Porém, você tem que tomar um cuidado básico, que é não se aproximar de pessoas que falam línguas latinas, porque vai dar match com várias palavras, né? Então, se você ficar perto de quem fala espanhol, italiano, algumas coisas talvez você consiga entender, e isso bagunça um pouco a compreensão do inglês. Então, basicamente, falando em termos de custo, né? Eu tive o custo no início, em janeiro de 2023, eu tive o custo de 12 mil reais para passagem de avião de ida e volta, né, pela Latam, aí no Brasil. Foi a melhor alternativa em termos de tempo, porque se você pega outras, essa viagem que foi algo em torno de 20 e tantas horas de viagem, que é cansativo, é pesado você vir para cá, porque é longe, né, é distante. Esse tempo de viagem, ele aumenta muito quando você vai por outros caminhos. Aumenta até, eu cheguei a ver alternativas de 50 e tantas horas. É muito pesado, você ficar 50 e tantas horas em deslocamento é bem complicado. Então a alternativa para mim mais simples foi vir pelo Chile, né? Se você faz uma parada em Santiago e depois você segue por 12 horas até você chegar em Auckland. Se o seu destino for outro lugar fora de Auckland, você ainda vai ter uma jornadinha até você chegar lá. Porém, o país é um país pequeno, então você não vai também andar por muito tempo. Depende de onde você vai. Você pode pegar um outro voo regular interno, né, para você se deslocar se você for para a Ilha Sul, porque Auckland fica na Ilha Norte. E basicamente o custo que eu tive total com esse deslocamento, não considerando a alimentação, considerando tão somente o deslocamento para cá, foi 12 mil reais de deslocamento. Tive mais 1.000 reais de deslocamento, de custo com seguro de saúde, se você é obrigatório, no mínimo para o curso vai ser obrigatório você ter esse seguro. Então não tem muito para onde fugir
nessa situação de você ter esse custo aí que vai gerar, não vai passar de 15 mil todas as coisas que você vai organizar para a viagem em si, porque você vai ter que comprar uma coisa ou outra, um adaptador de tomada, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu vim para cá em abril, que é outono. Aqui é um país subtropical, e sendo subtropical, ele é próximo do Brasil, porém ele puxa mais para frio. E eu já previno assim, ó, o clima aqui é bem louco. O clima aqui você pode ter as 4 estações em uma única hora aqui em Auckland. Pode fazer muito sol, pode chover pra caramba, pode ventar. Nesse momento tá ventando pra caramba. E ao mesmo tempo que você vê pessoas que estão de blusa, de jaqueta e tal, você vai ver gente que tá de shortinho, porque provavelmente eles devem ter vindo de países cujo o clima deve ser uma temperatura bem mais baixa do que a gente tem no Brasil. Mas você está acostumado com calor, você vai sentir frio. Eu estou vindo de São Paulo. São Paulo é médio e eu consigo me adaptar bem. Bom, retomando, em termos de custo, eu gastei 13 mil reais com o curso e mais a acomodação. Porém, no meio do caminho sempre vai acontecer esses percalços. Aí começa: olha, infelizmente a acomodação individual não tem mais. Eu falei: como assim não tem mais? Não tem mais, só tem o quarto duplo. E aí começou o dilema: ficou um quarto duplo, né? Eu já paguei, inclusive já tinha pago, né? Você paga adiantado por isso. E eu falei: pô, eu já paguei por uma acomodação individual, com banheiro individual, como assim quarto duplo? Porque pra mim quarto duplo vai ter 2 pessoas. Mas aqui não existe o termo de casal, tá? Suíte é quando você tem o seu próprio banheiro. E o quarto duplo é uma cama de casal. Eu não sabia, então eu já fiquei indignado. Porque eu fiz a alternativa de ficar num apartamento estudantil. Eu não queria ter essa experiência de ficar numa casa de família, que é um homestay, que é outra possibilidade que você tem e é a mais barata. Inclusive porque ela inclui, em alguns casos, a alimentação. Então isso favorece. Porém, existem contratempos que você tem que prestar atenção. A comida daqui você pode não gostar. A comida que os caras fazem não necessariamente vai ser a sua comida preferida. E você pode ter essa discrepância aí, que faz parte da mistura cultural, que você vai estar na casa de uma família, e estando na casa de uma família você vai meio que seguir as ordens e as regras desta família. Foi o que fez com que eu não quisesse ficar em um homestay, porque eu falei assim: pode ser muito diferente para mim e eu não tô afim de me submeter a esse tipo de coisa. Outro ponto é o banheiro, né? Porque você tem que meio que estar organizado com o uso do banheiro, né? Aqui, por costume, as pessoas tomam banho uma vez por dia. Então eu falei assim: pô, se eu tiver qualquer tipo de problema, você vai andar pra caramba pra chegar no colégio de manhã, toma um banho de manhã, depois à noite, se eu quiser sair, eu não posso tomar outro banho. Comecei a pensar sobre esse tipo de coisa, que é o que você pensa. Aqui tá aparecendo aqui a Sky Tower ao fundo. Aqui eu tô no Myers Park. É uma das coisas que você precisa pensar quando você pensa em fazer o intercâmbio. Para onde que você está indo e como que vai ser a sua convivência. Depois que você está aqui, você se adapta. E aí você fala: não, tá suave, tá tranquilo, eu consigo me adaptar. Mas antes de você vir para cá, como que você vai saber? Não tem como saber. Então, ou você assiste os vídeos em canais do YouTube, ou você conversa com alguém que já esteve. E mesmo assim, a experiência ela é uma coisa individual. Cada um vai interpretar a experiência de uma forma distinta. E é importante você fixar muito a sua mente, se você quer fazer intercâmbio, nessas questões do porquê você está querendo fazer o intercâmbio, aonde você vai ficar. Lembrando que se você fica no homestay é mais barato, porém você tem as regras
da casa da pessoa. Isso é algo que você precisa levar em consideração. O custo para vir para cá, para Nova Zelândia, é o que eu falei. Somando tudo, deu algo em torno de 27 mil reais no total, porque você compra outras coisinhas adicionais. Você tem que considerar que quando você para no aeroporto você come, porque você fica um tempão parado no aeroporto, você tem que comer alguma coisa. Você desce em Santiago, dependendo do tempo de intervalo que você vai ter em Santiago, você vai querer comer alguma coisa e lá você vai pagar em dólar, né? Porque, óbvio, são pesos, mas se você estiver usando um cartão, é em dólar. Falando em cartão, tem a questão da grana. Como que você vai fazer? Eu descobri já no Brasil que eu teria pelo menos umas 5 alternativas de transferir dinheiro para utilizar aqui. Você tem alguns bancos que são conhecidos, não vou nem ficar falando o nome, mas você tem alguns bancos que são conhecidos. Eles abrem uma conta global para você que é em dólar americano. No meu caso, por exemplo, só por curiosidade, o meu banco, eu abri essa conta e a minha conta fica nas Ilhas Caimãs. Eu falei, ok, tudo bem. Você começa a transferir o dinheiro. Primeiro problema, toda vez que você pega o seu dinheiro e você transforma ele em dólar, você paga o valor da conversão mais o valor do IOF, que é 1, alguma coisa de IOF, e você paga o spread bancário dessa conversão, que é um percentual em cima do valor. Então sempre fica caro, porque se você pensa que o dólar ele está um valor sugestivo, o valor está R$5, aí você coloca mais 1,5%, você coloca mais isso, você vai ver que o dólar vai passar para 6. Porque essas taxas que você é obrigado a pagar na hora que você faz o exchange, né, da sua grana, vai mudar. Então seu dinheiro já vale menos. Outro ponto, dependendo da escolha do lugar que você vai, isso aí pode impactar. Então eu vim para um lugar que tem o dólar NEL da Nova Zelândia, né? Esse dólar da Nova Zelândia, ele é mais barato que o dólar americano com relação à nossa moeda, ao nosso câmbio. Então aqui é algo em torno de 3,4. E aí obviamente que nessas conversões que você vai fazer de custo, já na hora de você pagar o seu curso, você vai sentir já esse impacto. Porque o valor do curso, o valor da estadia vai estar em dólar. Então eu paguei algo em torno de 3 mil dólares pela estadia, que corresponde aos 12, 13 mil reais que eu citei. Então isso é mais jogo, essa parte é tranquila e não adianta ficar falando muito de custo, porque a cada momento o câmbio muda, o valor vai ser outro. Não adianta eu ficar frisando o valor redondo para você nesse vídeo, porque no momento em que você for executar a sua viagem, você vai ter que fazer todas essas contas para você ter essa percepção. O que dá para falar especificamente sobre a Nova Zelândia? Primeiro, é um lugar seguro. Eu vejo algumas encrencas de gente que fuma um negocinho, bebe, fica loucão, mas é muito pouco que você vê. Eu não vejo nem cachorro de rua assim, não vejo aqui. Então aqui é uma cidade segura. Eu vejo muita mulher aqui andando sozinha, tranquilo, seguro. Então pela informação que eu tive antes, porque eu já tinha essa informação, era um dos pontos, um dos destinos para intercâmbio com maior segurança para mulheres no mundo. Mas isso são informações que você vai coletando aleatória, como essa que eu estou passando para você aqui agora. Cabe a você investigar, né, e coletar o maior número possível de canais de informação que vai te dar esse direcionamento para qual que é a melhor alternativa para você. Então basicamente, se eu tiver que sintetizar tudo, eu acho o Auckland um excelente destino para você chegar. Não necessariamente o Auckland, você pode ficar em outras cidades aqui da Nova Zelândia, próximas também, para fazer o seu intercâmbio com tranquilidade. A comida aqui é muito cara, a comida aqui eu acho cara. Outras coisas eu acho que está normal, porque é óbvio, se você ganha o salário daqui não é tão caro, mas pra gente que faz tudo na base da conversão, você vai achar que é caro sim. Mas aqui é um bom destino com certeza para você vir fazer o seu intercâmbio, sem sombra de dúvida. Se você pensa em fazer um intercâmbio, pode vir para cá que você não vai se arrepender não.
é um lugar muito legal para você vir.